Nada perturbe o teu coração, nada te espante, não. Pois tudo vai passar, só Deus não mudará. Só Ele ficará, Ele nos bastará. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe faltará. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe faltará. Olha o que diz a letra da música. Fora de Deus tudo é vão. Fora de Deus tudo é vão. Só Ele é e basta, e basta. Só Deus é e basta, e basta. Só Deus basta. Você que está chegando agora no meu canal, Fábio Pereira, hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila. E eu quero falar um pouquinho dessa santa doutora da igreja. Aqui tem um banner, um panor, com a imagem dela, Santa Teresa Ávila, que algumas pessoas também conhecem por Santa Teresa de Jesus. Não confundamos Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face com Santa Teresa de Jesus. Esta que nós estamos comemorando hoje, dia 15 de outubro. Não podemos esquecer também que ela é a padroeira dos professores. Pois é, você que é educador, professor, hoje a sua padroeira é que nós celebramos esse dia, Santa Teresa d'Ávila. D'Ávila porque é a cidade onde ela nasceu, de onde ela veio. Por isso ela é Santa Teresa de Ávila, da cidade de Ávila, né? E o nome dela é Teresa de Cepeda e Arrumada. Nasceu no dia 28 de março de 1515. Seu batismo ocorreu na semana mais tarde, né? Ela foi batizada no dia 4 de abril, em Ávila, naquele mesmo ano, né? Lá na igreja de São Juan, perto da Plaza Maior, ou seja, da Praça Maior, né? No mesmo dia de seu nascimento foi inaugurado às cercanias da cidade um convento carmelita de regra mitigada, um mosteiro chamado Mosteiro da Encarnação, que foi exatamente este mosteiro que mais para frente ela chegou a ingressar. Santa Teresa, ela sempre teve um coração desejoso de ofertar a sua vida para Deus. Veja quão bela, quão maravilhosa é a vida desta santa mulher. Uma das grandes doutoras da igreja, uma das poucas mulheres declaradas doutora da igreja. Ela foi declarada doutora da oração, né, da experiência de Deus. Ensina a igreja na sua doutrina como nós devemos rezar, quais as maneiras de rezar, como nós estarmos na presença de Deus. E ela, na sua teologia, né, que vem ensinar a igreja, essa doutrina, esse ensinamento da experiência mística com o Senhor, ela nos apresenta a relação com Deus como um trato de amizade. Um trato de amizade que nós devemos ter e devemos aprender também para trazer para a nossa própria vida com relação às nossas amizades. Só que esse trato de amizade é diferente. É com uma pessoa, aliás, com um Deus que se tornou pessoa como nós, que assumiu a nossa humanidade. E veja, em Teresa d'Ávila, nós podemos encontrar umas características muito próprias dela. Era uma espanhola de um temperamento forte, uma mulher que tinha pulso, uma mulher que se determinada, tanto é que ela fala na sua doutrina, ensina para nós, igreja, que nós precisamos ter uma determinada determinação. Parece até uma coisa redundante, mas é exatamente isso. É uma determinada determinação por querer a vontade de Deus, por querer as coisas de Deus. O convento que ela entrou, o convento da Encarnação, que foi fundado em Ávila justamente no dia que ela nasceu, como nós vimos na narrativa anterior,
Esse convento era um convento mitigado, era uma regra mitigada da vida do Carmelo. E ela entrou neste Carmelo, nesta cidade, na sua cidade natal. Porém, começou a observar que dentro do Carmelo existiam aquelas mulheres, damas, que saíam da sua vida, da sua família, ingressavam no dentro do mosteiro, mas continuavam com as mesmas coisas. Não tinha pobreza, né? Traziam os seus dotes para dentro do mosteiro. Fora aquelas irmãs que cuidavam da educação das filhas das damas da época. E elas eram remuneradas para poder cuidar dessas crianças, dessas meninas, e educá-las. Então nós vamos percebendo que Santa Teresa entrou num contexto da história do Carmelo em que realmente, de fato, precisava de uma reforma. Ela que desejava viver a radicalidade evangélica dentro do carisma do Carmelo. E ela, observando todas essas coisas, no coro, as conversinhas que tinha no coro entre as monjas, né? Que viviam conversando, que viviam no parlatório, todo o tempo estavam recebendo parentes, amigos para conversar no parlatório, ou seja, a regra estava mitigada. E Teresa, juntamente com outras monjas que também comungavam do mesmo pensamento, Santa Teresa resolveu reformar esta ordem do Carmelo, trazendo uma realidade de pobreza, realmente de desapego das coisas e cortando tudo aquilo que estava tirando da oração. Uma coisa muito simples. A oração estava mitigada, porque se dava mais atenção às pessoas que vinham de fora para o parlatório para passar tempos, horas, conversando com as monjas. E as monjas deixavam de rezar. E Teresa veio resgatar, restaurar essa intimidade com Deus, essa relação de amizade com Deus. Por isso, se torna mais fácil, mais suave entender que a relação com Deus, a nossa oração pessoal ou comunitária, é uma relação com Ele, com uma pessoa que está presente no meio de nós. E esta mulher, Teresa de Ávila, no seu nome de batismo, Teresa de Arrumada, ou Cepeda e Arrumada, era o seu nome, né, de batismo. O nascimento de Teresa se deu na cidade a qual o seu nome está para sempre ligado, por isso é Teresa de Ávila, né? Então, essa santa mulher é filha de um senhor chamado Alonso Sanches de Cepeda, né? Que é um homem grandioso, né? E Teresa tinha uma grande experiência. No livro da vida, ela relata que o pai dela era um homem piedoso, amante dos bons livros, caridoso, compassivo, era de extrema honestidade. Está no livro da vida, número 1, no capítulo 1, versículo 1. Né? Justamente ela fala desta relação do pai dela. Para fugir da infância, junto com Juan, seu irmão, e estabelecendo-se uma intimidade muito grande, ela, ainda pequena, queria ir para os mouros, para o lugar onde os mártires morriam, porque estavam, por causa de Cristo, morriam porque entregavam a sua vida e não queriam renunciar à sua fé. Então, era desejo de Santa Teresa e de seu irmão fazer exatamente isso. E também eles tinham um desejo muito grande de viver, ter uma vida mística, ter uma vida assim, afastada de tudo, né, viver um eremitério. Veja, desde criancinha. E aí chega um dado dia, diz os escritores da história de Santa Teresa, que ela quis fugir junto com o seu irmão para ir para a África. Que lindo, né? No caminho, encontra com o seu tio, e o seu tio diz, não, vamos voltar para casa. Né? E ela foi tendo um entendimento, foi crescendo, até chegar a entrar no mosteiro e assim realmente realizar a mudança que deveria fazer. Nesse meio tempo, a reforma do Carmelo se deu juntamente com um outro frade carmelita também, que comungava do mesmo pensamento, de reformar a ordem do Carmelo. Na parte masculina, ele, João da Cruz. Na parte feminina, Teresa de Ávila. Veja,
E João da Cruz era um jovem e que Santa Teresa escolheu para ser o quê? Seu diretor espiritual. Né? E nesse caminho, eles juntos reformaram a Ordem do Carmelo. E foi muito difícil, porque São João da Cruz ficou preso. Né? Foi preso, foi perseguido. Santa Teresa também foi perseguida pelos seus escritos. Veja, o caminho de perfeição, nós temos escritos de Santa Teresa que não existem hoje porque foram queimados. Mas os livros que nós temos hoje, Caminho de Perfeição, gente, é uma riqueza para toda a igreja, para nós aprendermos como rezar, a oração meditativa, a oração da palavra, ou seja, verbal, né, contemplativa, parada com Deus. E nós estamos tão acostumados com as agitações do dia, né? Vamos para a adoração eucarística e ficamos conversando. Não é para nós nos voltarmos uns para os outros, mas se voltar para aquele que está à frente de nós, no altar, que está lá no sacrário. Santa Teresa vem nos ensinar a ter esta vida contemplativa, por mais que nós não estejamos dentro do mosteiro. Veja a beleza. E no castelo interior? Castelos do interior são as moradas, e aonde vai se encontrar com a verdadeira morada que está no centro do castelo, a que está mais iluminada, onde está o rei. Ali é a morada do rei, é o lugar aonde todos nós devemos chegar. As 7 moradas, ali o livro do Castelo Interior, que são as 7 moradas, nos ajuda a viver uma vida espiritual, mergulhar intensamente, inteiramente naquele que nos chamou para estar com ele. Santa Teresa vem nos mostrar que é preciso nós superarmos a nós mesmos, precisamos ir além de nós mesmos. Então é preciso enfrentar todos os desafios. Veja o que ela disse aqui no livro da vida, no capítulo 2, versículo 2. Comecei a enfeitar-me, a querer agradar com a boa aparência, a cuidar muito das mãos e dos cabelos, usando perfumes e entregando-me a todas as vaidades. Isso aqui ela vai relatando do que ela encontrou também. Ela viveu uma experiência que ela encontrou dentro do mosteiro. Estas vaidades, a vaidade das vaidades, segundo Eclesiastes, ele vai dizendo, mudança de vida é necessária. Não tinha má intenção. Não desejava que alguém ofendesse a Deus por minha causa. Durou muitos anos esse requinte demasiado ao lado de outras coisas que não me pareciam pecado e agora que mal deviam trazer-me. Esse pensamento era o pensamento dela porque também era o pensamento das outras. Veja, Santa Teresa, quando reforma o Carmelo, ela faz uma mudança radical, retira tudo aquilo que está relaxado, um relaxamento dentro da vida espiritual, relaxamento dentro da vida comunitária. Tinha intrigas, como dizem muitas coisas, né? Tem vida comunitária, parece assim que dizem alguns espiritualistas que a vida comunitária é como um balaio cheio de gato que se azunhando, mas ninguém se fere, porque o Espírito Santo está dentro. Então, na vida monacal, na vida do Carmelo, Teresa de Ávila começa a mudar a mentalidade, mudar as estruturas, porque a partir dela começa a viver aquilo que a regra pede para viver, na pobreza, da castidade, da obediência, né, na vida monástica. Tem um fato interessante que é muito falado sobre Santa Teresa. Ela saiu para fundar um mosteiro, o mosteiro de São José. E veja só, é um mosteiro reformado. Ela saiu deste mosteiro que ela estava em Ávila para fundar esse novo mosteiro. E no caminho aconteceu um fato interessante. Veja, ela transformava a carruagem no seu mosteiro, na extensão do mosteiro. Portanto, não tinha visão externa. Ela entrava dentro do mosteiro, dentro da carruagem. Saía e não olhava para fora. Ficava dentro do mosteiro fazendo suas orações. E aí estava chovendo muito. Aconteceu que a roda quebrou, bateu numa pedra e quebrou, e ela caiu, tombou a carruagem e ela foi jogada no meio da lama. Aí disse, Jesus.
É assim que você trata os seus amigos? É por isso que você tem tão poucos, disse ela. Veja, a intimidade de Santa Teresa com Jesus era tamanha que à beira, quando nós olhamos dessa forma como ela tratou-se com Jesus, à beira um desrespeito. E não é desrespeito. A amizade é tão grande que é capaz de dizer as verdades. Não esconde nada. A verdade se expressa assim, diante de Jesus com aquilo que é, com aquilo que sente, com aquilo que pensa. Assim é o trato de amizade com Deus. E Santa Teresa, com esse gesto, era tão entranhado na vida dela esta realidade que ela quis realmente passar. E os seus hagiógrafos e os escritores da sua história de vida vêm colocar justamente esta realidade muito à tona para nós, né? Então, Santa Teresa, ela vem nos ensinar essa vida espiritual, essa intimidade com Deus. Tem umas coisas que as pessoas questionam acerca da espiritualidade de Santa Teresa. Como eu disse para você no começo, ela era uma mulher muito de pulso forte, um temperamento muito forte, e ela não queria ter arroubos, ela não queria ter experiências místicas. Mas, gente, quando Deus quer, ele realiza. Não tem querer, não tem vontade própria, tem vontade de Deus que se concretizava. E muitas vezes acontecia isso quando ela estava areando as panelas, né? Então, olhando para a vida de Santa Teresa, não quero dizer agora que nós devemos pedir agora, dai-nos agora uma experiência mística, que eu flutue, que eu me arrepie. Não, não. Santa Teresa ensina que a oração é algo muito concreto. Não quer dizer que eu vou rezar e realmente vou ter feito a minha oração vivendo realmente uma experiência a partir daquele arrepio ou de um arroubo. Não, é algo muito concreto. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se Deus te chamar a uma vida mística, Ele vai te chamar a vida mística e vai te dar a capacidade de viver essa vida mística, né? Então, ou seja, Santa Teresa, ela se deixou conduzir, mesmo brigando às vezes com Deus, dizendo para ele que não queria aquilo, mas Deus queria dar, porque Deus queria se utilizar dela para ser um testemunho da obra dele, da vontade dele, que muitas vezes nós ficamos deturpando, né? Porque eu quero, chamando de vontade de Deus aquilo que é vontade nossa, né? E na verdade não é isso. Devemos seguir o caminho de Deus. Um poema de Santa Teresa, aqui no dia 2 de outubro, ela escreveu assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus muda, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E aqui, nada te perturbe, nada te espante, nada se passa. Deus nos muda, la paciencia toda la alcanza. Quem é Deus, quien es, nada le falta, solo Deus basta. Está nas sentenças de Santa Teresa encontradas em seu breviário. As sentenças de Santa Teresa encontradas no seu breviário. Veja, Teresa era uma das mulheres letradas, né? Ela era uma das mulheres letradas, conhecia a Sagrada Escritura, embora na sua época não era permitido estar nas mãos das mulheres as Sagradas Escrituras. Não era permitido ter no mosteiro as Sagradas Escrituras, né? No entanto, no mosteiro feminino, né? No entanto, ela, que era letrada, estudada, tinha aprendido, então ela escreveu. Por orientação do seu diretor espiritual, ela passou a escrever a nova regra, ou seja, a reforma do Carmelo. Começou a escrever sobre o caminho de perfeição, sobre a história de sua vida, ela começou a escrever as fundações. Tudo foi surgindo no decorrer da sua caminhada até a sua morte. Teresa, ela realmente era uma mulher marcante. Foi e é uma mulher marcante. Teresa de Ávila marcou a história da igreja e se tornou, em nossos tempos,
a primeira mulher doutora da igreja. Que belo, né, gente? Por meio de indicações simples, mas fundamentais para a leitura dos escritos da mãe dos espirituais, a obra levará ao crescimento na busca daquilo que realmente deve buscar. As pessoas de todos os tempos devem buscar Deus. As pessoas de todos os tempos devem buscar Deus. Você é neste tempo chamado e convocado também pela vida de Santa Teresa, pelo seu testemunho, a buscar a Deus e dizer: só Deus basta. Só Deus basta. Só Deus basta. Nada perturbe o teu coração, nada te espante, não, pois tudo passará, só Deus não mudará. Só Ele